Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia para todos vocês. Hoje, de novo, com participação especial. Oi, Samir, muito bom dia, muito bom dia. Novamente, Isadora deseja bom dia para todos vocês aí nos quatro cantos do mundo. Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. E quando nós vamos falar de crianças, participação especial com certeza é necessária. Meus amigos, essa semana nós estivemos conversando com algumas pessoas a respeito da importância da evangelização infantil, a respeito da educação para o ser, começar desde cedo nas nossas casas, nos nossos lares, com pais conscientes ou tutores conscientes, cuidando das suas crianças, apresentando o evangelho, apresentando a luz divina desde cedo. Desde os primeiros momentos em que a criança começa a ensaiar o seu livre-arbítrio, começa a ensaiar a sua consciência sobre a vida, nós já apresentarmos o roteiro seguro do Evangelho. Isso é muito sério. Mas aí na nossa conversa apareceram algumas questões, muito pertinentes por sinal. Muita gente não sabe como conversar com as crianças, né? Muitos pais têm a boa intenção, a boa vontade, mas às vezes até porque não receberam também esse tipo, né, de, de educação espiritual, vamos chamar assim, acabam ficando sem saber como é que eu lido com o meu filho. Porque assim, lidar com o filho jogando ele na frente da televisão, lidar com o filho levando para shopping, levando para show, entupindo de comida, isso o mundo todo sabe fazer. Mas realmente trazer uma educação espiritual para os filhos, eu entendo que nem sempre é claro, é simples, até porque as crianças, os adolescentes são mais agitados, né? A atenção é mais dispersa, não é isso? A concentração é menor. Então é claro que para você manter uma criança, um adolescente ali estudando, meditando, não é? Frequentando algum grupo que você acha interessante, claro que é um desafio. É claro que é um desafio. Então vamos conversar um pouco sobre isso? Bem, primeiramente vamos enfatizar que hoje no mundo há uma série de crianças diferenciadas. Isso todo mundo já percebeu, não é? São as crianças desse novo milênio, crianças que já vêm com muitas vezes uma preparação espiritual, mas isso não significa que os pais não tenham que educá-las, dar limites, apontar-lhes o caminho. Gente, toda criança, por mais evoluído que seja o espírito, na fase de criança é criança e demanda educação do pai, da mãe, do avô, do avó, enfim, de quem seja responsável pela sua educação. Vamos lembrar, como o mundo espiritual nos inspira, que até os 7 anos, inclusive a psicopedagogia confirma essa informação, né, do ponto de vista da ciência terrena, que até os 7 anos as crianças são mais flexíveis, mais maleáveis a aprender tudo o que você ensina a elas. O que isso quer dizer? Vamos imaginar que nós identifiquemos na infância um caráter da criança mais agressivo. Se você dá estímulos de serenidade, de calma, fala baixo com ela, conversa com ela, começa a praticar esportes com ela desde cedo para ela canalizar essa energia, é muito provável que ela assimile uma nova forma de ser. Por quê? Porque até os 7 anos, as primeiras memórias dessa existência estão sendo criadas, as primeiras conexões neurológicas estão sendo construídas no nosso cérebro, e então é um período mais fácil de você apresentar e ensinar qualquer coisa. Pois a gente tem a nossa segunda infância, né? Mais ou menos vai dos 7 aos 14 anos, em que a criança, ela é criança, mas começa a ter mais consciência, começa a ter mais vontade própria, né? Já bate o pé para as coisas que ela quer, e aí entra na adolescência, e a adolescência todo mundo sabe como é, né? Aquela fase, né, da efusão de hormônios, em que muitas vezes a personalidade é afetada. O adolescente, não todos, mas muitos se sentem donos do mundo. Por quê? Porque estão se descobrindo, descobrindo o corpo, descobrindo os limites, começando a sonhar com a fase adulta e a querer liberdade. Essas duas fases, a primeira infância, a segunda, e essa terceira, meus amigos, que se inicia aos 14, são cruciais para o desenvolvimento do ser na Terra nessa existência. Por quê? Aí o evangelho tem que ser instalado. Aí, veja bem, em nenhum momento vocês me ouviram falar de religião, notaram isso? Não estamos falando de religião, porque a religião é uma linguagem, o evangelho é essência. É mais ou menos o seguinte, o alimento é alimento, o restaurante que você vai se alimentar, a escolha é sua, não é? Mas o evangelho é o alimento. O evangelho são os valores eternos que Deus nos enviou através dos seus missionários espirituais, mais do que nunca para nós, através de Jesus. Então, através do Evangelho, meus amigos, nós temos que educar nossos filhos.
não é? Sobre os valores da vida, aprender a respeitar as diferenças, evitar brigas desnecessárias, ao mesmo tempo saber falar da maneira correta para não mentir, mas também não omitir, ser uma pessoa correta para tratar dos animais com carinho, que a gente ensina o respeito à natureza, aos animais desde criança, né? Ensinar as crianças, os adolescentes a respeitarem o meio público, social, porque crianças mal educadas, que jogam lixo nas ruas e os pais não estão nem aí, que deixam um banheiro sujo e público e o pai não está nem aí, se tornam adolescentes mal educados e adultos mal educados. Então, quando nós trazemos, entende, conceitos de boa educação no nosso dia a dia, e a prática do culto no lar, do evangelho no lar, a prática de 1, 2 vezes na semana você levar o seu filho para a escola dominical, né, se você for evangélico, para catequese, se você for católico, para nossa evangelização infantil, se você for espírita, ou para qualquer outra prática, né, que a sua orientação religiosa te permita e você se sinta à vontade, fazer isso pelo menos uma vez na semana, que na minha opinião ainda é pouco, mas é uma vantagem grande. Por quê? Porque ali a criança vai aprendendo referências fundamentais para a vida, concorda? Ali o adolescente vai convivendo com outros da idade dele e vai aprendendo a compartilhar as suas angústias naturais da idade, sem que precise dar vazão de uma maneira negativa e pejorativa aos instintos que estão ali nascendo. Então, meus amigos, não podemos ser negligentes com a educação dos nossos filhos. Não podemos ceder aos filhos. Eu acho engraçado isso. Tem pai que fala assim, mas eu não gosto de levar o meu filho a tal lugar, porque ele não gosta. É curioso. Quando o seu filho está com febre, está doente, o médico manda dar injeção, você fica perguntando a opinião dele se ele quer tomar injeção ou não? Imagina ele falar, não quero tomar injeção não, mamãe. Aí você fala, então tá bom, morre em paz, meu filho. Olha que loucura! Ninguém faz isso. Por quê? Porque você sabe que independente da vontade do seu filho, naquele momento a vontade dele é menor do que a necessidade dele, que é maior. Ele não tem maturidade para decidir. Então você vai lá e dá a injeção. Do ponto de vista espiritual, a mesma coisa. Claro que filhos rebeldes e difíceis vão ter mais resistência no primeiro momento, meus amigos, a receber as palavras que vão colocar o quê? Limite e orientação. Mas é aí que você tem que insistir com carinho, mas insistir. Seu filho não dorme na sua casa, não segue as suas regras? Pois então, o seu dever é educar para a vida. Quando essa criança virar um adolescente e o adolescente virar um adulto e ele for morar na casa dele, com o dinheiro dele, vivendo sob as regras dele, você não vai poder fazer nada. Mas enquanto estiver morando com você, é seu dever espiritual orientar. Muitos dos adultos de hoje, criminosos, de todos os níveis, pessoas, infelizmente, com a moral completamente deturpada, foram crianças e adolescentes que não tiveram a orientação adequada dos pais, que muitas vezes foram negligentes com seu dever de educar para o futuro espiritualmente, ou porque não estavam nem aí, ou porque foram excessivamente exigentes, mas sem apresentar a doçura que o Evangelho traz. Resumo da história, meus amigos, eu sei que não é fácil educar filhos, eu também sou pai, vocês sabem, eu sei que não é fácil. Não existe uma cartilha, né? Cada caso é um caso, cada pai e cada mãe são únicos e cada filho também. Mas com certeza, junto do Evangelho, é muito maior a possibilidade de você ter um lar estruturado, mesmo quando há dificuldades, do que você criar os seus filhos simplesmente a Deus dará, deixando que Mamon, lembra-se de Jesus falando que não se pode servir a dois deuses, né? Ao Deus, nosso pai é Mamon, que era o Deus da terra, sem amar a um e odiar o outro? Pois é, ele fala isso lá no Sermão da Montanha. Então, se você deixar que Mamon eduque seus filhos, que a vida material eduque seus filhos, não reclame no futuro daquilo que a gente vai colher. Tá bom? Luz e paz para o seu coração, por isso que nós lançamos recentemente, em tentativa de ajudar, o nosso CD, né? Parábolas de Jesus para crianças e adolescentes, para todas as idades. Em breve vai estar disponível para todo mundo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Luz e paz nessa sexta-feira maravilhosa. Vamos cuidar das nossas crianças. E deixa eu fazer um convite especial. Amanhã, com muita alegria, estarei na casa de Glacos, no Irmão Glacos, em Belo Horizonte, ali na Henrique Gorsex, para um seminário a partir das 13 horas. E nós vamos lançar na casa de Glacos oficialmente os nossos 2 CDs. Quem está procurando uma oportunidade de ter contato com eles, tanto da Pílula do Evangelho, quanto das parábolas para todas as idades, as crianças e adolescentes, estarão sendo lançadas amanhã na Casa de Glacos. Eu vou mandar para vocês o convite aí na sequência. Compareçam, vai ser um prazer abraçá-los, e a gente ter esse contato constante, tão importante na difusão do nosso Evangelho. Luz e paz para todos vocês, uma ótima sexta-feira e até breve, até muito breve, cuidando das nossas crianças.